Reconheceram-no ao partir o pão. Lucas 24, versículos de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Amigos, no Evangelho de hoje, Jesus ilumina a mente dos discípulos no caminho de Emaús. Você já tentou resolver um quebra-cabeça e ficou surpreso quando as várias peças de repente se encaixaram? Bem, isso é o que acontece com esses discípulos quando Jesus começa a falar. Como vocês demoram a acreditar em tudo que os profetas anunciaram? O Messias não teve que passar por tudo isso para entrar em sua glória? Todo o cristianismo está aqui na balança. Os discípulos não entenderam a princípio. Eles não entenderam o segredo, o mistério, a chave. E o que foi isso? O amor abnegado de Deus, sim, até a morte. O ato de Deus de tomar sobre si os pecados do mundo para removê-los. O mistério da redenção pelo sofrimento. Jesus explica isso primeiro com referência aos profetas, mas então ele o torna mais vividamente presente para eles.
Ele pega o pão, pronuncia a bênção, depois parte o pão e começa a distribuí-lo a eles. E foi aí que a peça se encaixou, foi quando o quebra-cabeça foi resolvido. A Eucaristia tornou presente este amor até a morte, este amor que é mais poderoso do que o pecado e a morte. A Eucaristia é a chave. Rezemos. Senhor Jesus Cristo, abre os olhos do meu coração para reconhecer a Tua presença comigo e para compreender a verdade da Tua palavra salvadora. Alinha-me com a Tua palavra vivificante e com o pão da vida. Amém.